Você está no colégio quando parasitas do espaço invadem o corpo dos seus professores e eles estão atrás de todos os alunos. E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Escolha Fatal Animações. Então se prepara, pois hoje vamos recapitular mais alguns episódios do anime Parasite. Então já sabe, né? Se inscreve se for novo, pega uma cueca limpa e escura para não dar palhinha de cocô. E vem comigo. O episódio já começa mostrando os trabalhadores brasileiros dentro de um trem, quando uma mulher começa a dizer para um cara parar de colocar a mão nela, e pela forma que ela falou, ela estava na plenitude. Até porque quem viu o primeiro vídeo sabe que se ela se irritar, o bagulho vai ficar louco e só vai ser facada violenta. E o tarado ainda tenta meter o caô dizendo que não fez nada, mas assim que o trem abre, geral joga pra fora e ela sai com um olhar de mal. Depois disso, vemos que Shinichi estava se preparando para ir pro colégio. Estava tomando café da manhã com seus pais numa boa, até que seu pai dá uma olhada na notícia dos falecimentos da carne moída. E nisso ele perde a fome, pois ele sabia o que estava acontecendo, mas não podia falar para ninguém. E durante a ida pro colégio ele encontra com Satomi, mas Migi quer o parasita na mão dele e começa a dizer que ele precisava ficar esperto, pois tinha um parasita por perto. E Satomi diz que ele estava estranho faz um tempo. E galera, o episódio já vai começar na emoção, pois Migi diz que estava se aproximando do outro parasita e quando percebe estava no colégio. Então ele entra com medo e vai pro ginásio para fazer forma igual quando éramos pequenos. E nisso que vem a grande treta, pois o diretor está apresentando a nova professora e nisso vemos que era a mesma mulher parasita e como ele não sabe disfarçar, ela já percebe quem ele era. Durante as aulas ele estava muito tenso sem saber no que pensar, pois qualquer coisa poderia dar muito ruim. E quem estava dando aula de matemática para ele era ela, e ela só estava usando isso para observar de perto. E quando termina a aula ela pede para o encontrar na sala dos professores e seus amigos começam a pensar que ele havia feito algo de ruim. Na ida para a sala, a Migi diz que estava tudo bem, pois ela não estragaria o disfarce de professora. E ela começa a dizer que queria manter aquela identidade por muito tempo e que se ele tentasse fazer alguma coisa seria pior para os amigos dele, que estavam na reta. E na ida tem um professor que a chama para sair, mas ela diz que estava ocupada. E na boa, imagina estar na brincada da tomada com ela e ela se transforma. Acho que é mais efetivo que cirurgia de mudança de gênero, porque o negócio vai broxar legal. Eles marcam de se encontrar em um restaurante, o problema é que dessa vez ela não está sozinha, e vem um cara chamado A, e ele estava todo esquisito com os olhos tortos, e ela diz que ele não ligava em tentar ser igual aos humanos, e se tivesse algum problema comeria eles ali mesmo. E ela diz que estava grávida, mas não sabia se o bebê era humano ou parasita. E nisso o cara levanta, pois ele é o famoso pai que vai comprar cigarro. E galera, claro que nada é tão fácil quanto parece, né? Pois no dia seguinte um dos professores são atacados e agora ele sabe que vai dar ruim, pois o A veio nervoso pois não aceitava um humano controlando um parasita. E todos os alunos são alertados que tem um cara com uma faca no colégio, e todos acham que é apenas um doidão mesmo, e o cara estava andando pelo local procurando o Shinichi, e quem aparecesse para atrapalhar, ele daria várias pauladas violentas. Shinichi, sabendo o que estava acontecendo, faz uma das maiores burrices dele, pois Migi dá a ideia de ficar entre o pessoal, pois quando o cara atacar, geral vai servir de escudo. E assim seriam no máximo uns 75 falecimentos de leve, mas como ele é o menino da treta, ele prefere ir para o andar vazio e colocar várias mesas no corredor, para não deixar o cara chegar perto. E Migi dá um pedaço de cadeira para ele se proteger, pois se eles atacassem juntos, teriam mais vantagens. E sabe quando vemos que somos uns merdas e tudo que planejamos dá errado? Quando o cara não vem pelo corredor, mas decide entrar pela janela, e agora você está preso entre várias mesas e o cara chegou loucão. Galera, na boa, se você chegou até aqui e não se inscreveu no canal, se inscreve aí para não perder o que está por vir. E hoje o vídeo é de ação, mas fica tranquilo que eu vou trazer aquele terrorzinho da humildade, porque sei que vocês estão acostumados com aquela crise de pânico de leve na hora de levantar para ir beber água e depois ir no banheiro de madrugada. Mas agora vamos pro próximo episódio. Voltamos para a luta dos dois, e agora Shinichi está ferrado e já começa na lutaria violenta, porque os dois estão na luta de facas e ele nem consegue ver o que estava acontecendo. E ele começa a lembrar o que planejou com o Migi, e eles planejaram de o Migi proteger de todos os ataques e ele precisaria atacar enquanto o cara focava no Migi.
dele. E ele consegue, e mesmo sem ser um negão da canela fina, consegue dar uma pernada no bicho. E dá tudo certo, pois o cara estava subestimando ele como humano. Depois de levar uma pernada, o cara começa a fugir e Mig diz que seria melhor eles finalizarem ali para ele não fugir. Mas Shinichi tem um probleminha e diz que não queria virar um assassino igual aquele bicho. Então deixa o cara fugir, até porque ele já estava perdendo muito sangue e se seu corpo falecer, ele também faleceria. E se você for parar pra pensar, ainda seria culpa dele. Só prolongou o sofrimento do cara. E esse bicho é tão azarado que ele estava indo em direção à professora para conseguir passar o parasita para ela, mas ela fez uma armadilha e explodiu o local. Depois desse incidente, todos acharam que foi algo simples, quando só ele sabia o que estava acontecendo. E depois de algumas semanas, todos se esqueceram. E nesse meio tempo, o falecedor da carne moída havia acabado. E a Ryoko, que era a professora parasita, estava dando aula quando ela chegou no conselho e disse que estava grávida. E o pessoal afastou ela, pois ela não era casada e não falava que era o pai. E aquele professor gado foi atrás dela. E galera, em pleno século 2022, nego ainda tá nessa? Aí depois nego reclama porque a caixa da padaria está grávida e xingando os clientes. Ryoko encontra com Shinichi e ela diz que agora que seu disfarce estava no final, não tinha por que deixá-lo vivo. E claramente ela tinha um nível de desenvolvimento maior que os outros parasitas. Mas ela decide não fazer nada, pois percebe que existe alguma coisa diferente nele. E ela diz que teria o filho que estava esperando, mas que usaria para experimentos. E se não servisse para nada, faria um churrasco. Se é que você me entende. E depois ela vai para casa e agora vem um momento que achei vacilo, pois a mãe da verdadeira Ryoko chega e diz que ela havia sumido por muito tempo. E ela tenta disfarçar, mas a mãe percebe que era uma impostora e ao invés de fingir ir embora, diz que vai chamar a polícia. E claro que ela dá uma falecida de leve. Mas isso causa uma intriga nela, pois como ela teria descoberto se estava 100% disfarçada? No dia seguinte, Shinichi acorda desesperado, pois estava sem braço, e seus pais acharam que é apenas a puberdade. E Mig diz que conseguia ficar longe dele por 3 minutos antes de começar a desmaiar. E na hora do café da manhã, os pais dizem que vão fazer uma viagem depois de anos, e ele fica preocupado e vai para a escola. Seus pais começam a pensar o que poderia estar acontecendo com ele, pois ele estava muito distraído, e eles ficam pensando o quanto já sacrificaram para cuidar dele quando pequeno. Mig começa a pesquisar uma forma dele se proteger quando ele estivesse dormindo e estava pesquisando um 38ão violento. E Mig diz que seria melhor se eles fossem viajar, pois seria mais seguro estar longe da cidade. E na hora do jantar, sua mãe fica muito magoada por ele estar agindo daquela forma e não falar o que estava acontecendo. E ele diz que era apenas uma fase e que eles deveriam viajar. E no dia seguinte, os dois já partem para viagem, mas vemos que Ryoko estava observando tudo. É galera, esse anime é todo cheio de plot twist daqui pra frente. Fique esperto que a treta vai rolar solta. E nos próximos vou tentar trazer mais de 2 episódios. Mas é isso pessoal, espero que tenham gostado de mais um vídeo. Lembrando que amanhã vamos ter aquele terror humilde. Então já se prepara. E se inscreve aí e me segue no Instagram, o @EFDFilmes. E me diz qual anime de terror você gostaria de ver aqui. E sei que o pessoal está deixando várias ideias boas aí nos comentários. Mas agora eu vou nessa porque desceu o melado. Então beijos, abraços e fui!